Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Freitas e hoje estamos nesse podcast para apresentar para vocês um novo conceito em saúde que chega a Caratinga, a história do nascimento da Clínica Ressoi. Uma clínica que nasceu da amizade e do objetivo em comum de 3 profissionais da área da saúde, 3 médicos de áreas distintas, mas que têm algo em comum. E nós vamos falar sobre isso. Vou primeiramente apresentar para vocês os meus convidados, os sócios administradores da Clínica Ressoi, começando pela doutora Samira, oncologista, que é médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em clínica médica pela FEMIG em Juiz de Fora, especialista em oncologia clínica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, possui pós-graduação em cuidados paliativos pela PUC Minas Gerais e é pós-graduanda em predisposição hereditária ao câncer ou com genética pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vinda, doutora Samira. Obrigada, Fernanda. Doutor Gabriel Paiva, que é nefrologista, ele que é formado em nutrição pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, é pós-graduado em obesidade e emagrecimento pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, médico pelo Centro Universitário de Caratinga, clínica médica pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e é especializada em nefrologia também pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Fernanda. E também Dr. Thales Miranda, hematologista, médico formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, residência em clínica médica pelo Hospital de Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte, e residência em hematologia e hemoterapia pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Seja bem-vindo, Dr. Thales. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui. Pessoal, nós estamos aqui com 3 profissionais, como eu falei, de áreas distintas da saúde, mas que têm algo em comum e um objetivo em comum também, que é trazer a Ressoi para Caratinga. Antes de falarmos da Ressoi e do que ela vai trazer em termos de inovação, tecnologia, conceitos para a nossa região, eu queria, doutora Samira, que você me contasse como nasceu essa união entre vocês 3 para o nascimento da Ressoi. Fernanda, a Ressoi nasceu basicamente de um desconforto. Nós somos 3 especialidades que lidam com doenças extremamente graves. No meu caso, como oncologista, eu vejo pacientes em várias fases do tratamento, desde tratamentos iniciais a tratamentos complexos e tratamentos em que não se consegue fazer tanto como gostaríamos, pacientes terminais, e muitos deles terminais. Dr. Thales, que trabalha com hematologia também, em vários momentos, doenças delicadas na parte hematológica, oncohematológica, também lidando com um sofrimento muito intenso de pacientes. E Dr. Gabriel, na nefrologia, com pacientes renais crônicos, muitas vezes indo para hemodiálise. Então, são 3 especialidades que são especialidades muito específicas. São especialidades que têm uma característica de ter a terminalidade no seu campo de ação. E o desconforto que essa especialidade traz vamos tratar sim pacientes terminais, mas nós sabemos pela vivência na especialidade que há muita coisa que pode ser feito, tanto para diagnóstico precoce dessas condições, com possibilidade de intervir nessas condições para não deixar que elas cheguem numa condição muito grave ou de terminalidade. E esse desconforto uniu nós 3. Esse foi o grande ponto. Desde que a minha filha nasceu, hoje ela tem 2 anos e meio, desde que ela nasceu, esse desconforto ele me atormentou um pouco mais. Eu acho que a gente fica mais sensível mesmo como mãe, isso faz parte. E eu ficava buscando uma forma de criar um projeto, criar uma clínica que tivesse esse outro olhar, que além de tratar essas condições graves, que a gente pudesse olhar para o começo. Então, nós somos especialidades de meio, de fim, mas e se a gente entrar no início? E se a gente entrar na prevenção? E se a gente entrar quando a doença não existe ou quando ela começou a existir? Há tanta coisa que pode ser feita. E nesse meu desconforto, de querer fazer algo nesse sentido, o Dr. Thales veio para Caratinga, começou a trabalhar comigo no centro oncológico. Pouco tempo depois, o Dr. Gabriel veio para Caratinga como nefrologista. Eu já tinha tido algum contato também com o Gabriel aí desde da época que ele tinha terminado a faculdade, e tem algumas pessoas que é muito fácil a gente ter afinidade rapidamente, tanto do ponto de vista social mesmo, que são pessoas que a gente se identifica, e depois profissionalmente eu tive uma admiração imensa pelos 2
e eu os convidei para participar desse projeto, e aí a gente começou e entramos. E assim, e engraçado mesmo que quando a gente começa a conversar disso, o Fernando, e a gente sempre assim, vê o paciente chegando assim, numa fase mais avançada da doença, num momento que a gente fica pensando, poxa, eu poderia fazer tanto por esse paciente, poderia ter feito tanto para ele, a gente poderia talvez prolongar tanto a vida dele, a qualidade de vida dele. Às vezes a gente pega num momento que, se a gente tivesse tratado lá no começo, se a gente tivesse chegado lá no começo, se a gente tivesse orientado como ele poderia se informar mais da doença, a gente percebe que esse é o principal fator que tem da sobrevida deles, né? Eu imagino que vocês devem pensar em determinados pacientes, nossa, por que eu só conheci ele agora? Por que ele chegou aqui só nesse momento? Por que eu não conheci esse paciente antes? Eu poderia ter feito tanto, que é isso que você está falando, né? Eu acho que sim, a gente tem que desmistificar isso um pouco, né? Claro. Tem um caso bem interessante. Deve ter mais ou menos uns 3 semanas, na casa de saúde aqui, no hospital aqui de Caratinga. Fui chamado para dar um parecer no paciente que estava com uma doença renal já avançada, já quase dialítico. E aí fui lá, avaliei o paciente, né? Quando eu voltei para fazer a prescrição, né? A gente está assim, no momento de dengue, então tá cheio o hospital. Sim. E aí eu ouvi as pessoas perguntando, quem que é esse médico aí? E aí uma das técnicas de enfermagem falou assim, não, ele é o Gabriel, ele é nefrologista. Aí mesmo eu escutei, eu falei assim, ele eu não quero então não. As pessoas então, têm medo de esse medo da nossa especialidade. Especialmente as de vocês, né? E é isso que a gente quer mesmo passar para as pessoas, quebrar esse paradigma, sabe? Desmistificar isso e fazer com que a gente possa atuar realmente no começo. Com certeza. É aquela visão que a gente tem, eu não quero ter que ir a um oncologista, eu não quero ir a um hematologista, e muito menos num nefro. E a ideia não é essa, né? Pelo contrário, se a gente tivesse essa familiaridade, se a gente buscasse conhecimento, buscasse informação, procurasse às vezes uma consulta de forma preventiva, poderíamos aí eliminar vários problemas futuros. A intenção é a gente não ser o médico do fim. Exatamente. A gente ser o médico do começo, do meio, lógico. Vai ter o fim também, mas sim, pegar desde a parte inicial, né? Muito bacana. E o interessante é que vocês três aqui, como eu acabei de mencionar aqui, lendo um pouquinho do currículo de vocês se especializaram fora, vocês são caratinguenses e resolveram voltar para Caratinga, exercer a medicina aqui, trazer um diferencial a mais para essa terra. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho, cada um, é claro, o que te fez retornar a Caratinga? Por que exercer a medicina aqui? Então, Fernanda, eu, por exemplo, sempre tive o sonho de ser médico desde a infância, então eu já procurei sempre estar fazendo toda a minha formação na área, e desde que eu saí eu não imaginava voltando para Caratinga, até porque eu sempre pensei, já desde o início, em fazer hematologia, eu sempre tive uma admiração por essa área. E hematologia é uma área muito complexa dentro da medicina, e que eu pensava assim, voltar para o interior, isso pode talvez não ser favorável para mim. Eu quero trabalhar com algumas coisas que talvez eu não consiga. E já no final da minha formação, prestes a me tornar hematologista, me deu um start de voltar, por alguns motivos. Primeiro, estar próximo da minha família e buscando um pouco de questão de qualidade de vida também, que eu já não via tanto mais isso em grande centro, igual em Belo Horizonte, onde eu estava. E nesse contexto também vem a questão de sempre pelo menos durante a minha infância, adolescência, a fase já inicial adulta, eu sempre escutei muito falar de que faltava mais para Caratinga, a gente precisa fazer crescer, trazer mais de saúde para a cidade. E aí, nesse contexto de querer voltar pela qualidade de vida e pela família, pensei, por que não também fazer mais pelo outro? Mesmo que dentro da minha área, por exemplo, falando por mim, mas eu imagino também tanto a Samira quanto o Gabriel, eu não consiga fazer tudo, talvez, aquilo que eu gostaria, mas o que eu posso fazer, eu já consigo trazer um diferencial para a população, já consigo trazer esse diferencial para as pessoas, sabe? Então, isso que foi o maior motivador de estar vindo e estar estabelecendo, e já o sonho mesmo de fazer alguma coisa bacana nesse sentido do cuidado, que eu acho que é o que a gente resume aqui. Não é o atendimento a um paciente, não é curar uma doença, mas é o cuidado com a pessoa.
entender a pessoa como um todo e ver aquilo que a gente pode fazer de melhor para ela. E aí eu encontrei os dois, a base, a Samira, né, que veio trazendo e me apresentou o Gabriel. E surgiu esse sonho aí. E há quanto tempo que você voltou para Caratinga? Em Caratinga eu estou há pouco mais de 2 anos. 2 anos. Desses 2 anos já atendendo em consultório? Já atendendo em Já consultório. tem aí, né, o seu consultório e agora vão estar todos unidos na Ressoe. E você, doutora Samira, conta pra gente como que foi esse regresso para Caratinga. Então, a oncologia é uma especialidade que nos demanda dos oncologistas muito, do ponto de vista emocional, do ponto de vista técnico. E tem algo que é fundamental que nós médicos precisamos pensar, ainda mais quando a gente está numa especialidade tão grave. A gente não consegue entregar para o outro aquilo que você não tem. Então, se é uma especialidade que me demanda muito emocionalmente, era importante que eu estivesse em um local que eu me sentisse acolhida, que eu me sentisse bem. Verdade. Né? E voltar para a minha cidade foi um desafio, sim, porque eu tinha, sim, dúvidas. Será que eu vou conseguir realmente exercer uma especialidade, né, tão refinada mesmo, no sentido de que ela é muito específica, no interior, né? Mas veio o desejo de voltar. Eu tive o convite na época do Dr. Alfredo, que já tinha há algum tempo aberto a clínica de oncologia do Centro Oncológico na Casa de Saúde, e eu vi ali realmente uma oportunidade de conseguir exercer de fato o que eu tinha me proposto a fazer. Mas estar perto da família, estar perto das pessoas que a gente ama, estar perto dos meus pais, meu marido também queria muito estar perto dos pais, trouxe isso para mim. Eu preciso estar bem, é claro, né, emocionalmente, então, para eu poder entregar essa energia que o outro precisa. Então, foi pensando um pouco até no que o Dr. Tales falou de qualidade de vida. Vir para o interior e sabendo, é claro, que se é uma cidade que tem essas limitações desses profissionais, né, que falta, então, junta aquela questão afetiva com enxergar que existe caminho para você ajudar o outro. Com certeza. E você, doutor Gabriel, estava em Juiz de Fora. O que te trouxe de volta para Caratinga? Pois é, na verdade, sim. Eu acho que aqui acaba a gente tendo algumas coisas em comuns, né? Tanto é que, no final, a gente até fez essa parceria porque o que nos moveu, né? Tanto o Thales quanto a Samira, que moveu foi a qualidade de vida, também a família, foi a questão foi familiar, sabe? Por mais que a gente vai para outros locais para tentar adquirir um pouco mais de conhecimento, de trazer coisas novas para cá, mas tem um pilar sempre que é o pilar da família, né? Passou várias vezes na minha cabeça mesmo ficar em Juiz de Fora. Para quem conhece Juiz de Fora, é uma cidade muito legal, uma cidade muito acolhedora. É um clima que eu gosto, sabe? Um clima mais frio. Mas essa possibilidade de voltar, trazer algo novo para cá, uma especialidade também, que é uma especialidade carente aqui na nossa região. Sim. E a questão da qualidade de vida e de ficar perto dos meus pais, né, dos meus irmãos, isso foi um diferencial, né? E a família da Fabiana também é daqui, da minha esposa ela é daqui, então a gente juntou isso com a possibilidade também de fazer algo diferente para a nossa cidade, né? Tirar um pouquinho daquela história, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Não, poxa, vamos fazer alguma coisa que a gente possa levar para a população, algo que seja realmente importante para eles, né? E o interessante é que vocês falaram uma coisa que realmente existe algo que une vocês três dentro das suas especialidades, que é a gravidade das doenças com que vocês lidam. E foi daí que nasceu mesmo a ideia da Ressoe. Mas eu entendi, então, que vocês querem trabalhar com a saúde preventiva. Não seria isso? É claro que isso vai acontecer, sabe, Fernando? A nossa especialidade, ela trabalha com doentes críticos, né? Doentes crônicos, doentes que, por exemplo, no meu caso da nefrologia, um órgão que a partir do momento que ele começa a ter lesão, se ele tem essa lesão cronificada, difícil de voltar à função dele, então a gente tenta manter. Então, o paciente que vai cronificar com a gente, então a gente vai ver ele entrar dentro do consultório e às vezes ir até a terminalidade, igual é o caso da oncologia, talvez, se a gente não conseguir resgatar o mais rápido possível. Mas essa questão da prevenção, essa questão desse tratamento, ele tem que ter essa conversa, sabe? A gente tem que informar o paciente ele tem que ser informado.
Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que o paciente informado, ele se cuida melhor. Exatamente, é o papel da informação, que inclusive vocês trabalham muito bem nas redes sociais de vocês. Eu quero até falar sobre isso antes da gente falar da clínica, porque vocês estão sempre trazendo conteúdos informativos, né? Tanto na rede social individual de cada um de vocês, como profissional da medicina, como também da clínica. E eu queria entender assim, qual que é o papel, Samira, que você vê assim de vocês como profissionais estarem disseminando essas informações, trazendo esses conteúdos pedagógicos para que as pessoas possam refletir, repensar e mudar até os próprios hábitos para prevenir, né, algumas doenças. É curioso como que o paciente chega mais preparado quando ele acompanha você na internet. Ele já te ouve falar algumas coisas, então ele já chega com perguntas às vezes extremamente inteligentes, Exatamente. né? Ele já está aberto a receber o que você tem a propor para ele. Quando ele já ouviu você falar, quando ele já entendeu a sua linha de raciocínio, por mais que se faça uma consulta extremamente bem construída, que dure lá 40, 50 minutos, 1 hora, é pouco tempo. O tempo de uma consulta é um tempo precioso, que você tem que focar ali no que é preciso fazer. Se esse paciente já chega informado, entendendo várias questões, te acompanhando e ouvindo você falar, a hora que uma intervenção for proposta, a justificativa para aquilo, ele está muito aberto a receber. Exatamente. E a utilizar, né, a proposta que você apresentou para ele como ação de verdade. Exatamente. É aquela questão que as pessoas passam a entender a importância do cuidado, os meios, por que ele está sendo conduzido daquela maneira. Então, igual você falou, ele vai receber de uma maneira mais leve, ele vai colaborar com o tratamento. Não é isso, doutor Tales? Isso, importante, Fernando, que não só na questão de saber como agir ou até mesmo prevenir, o conhecimento, a partir do momento que o paciente ele recebe, entende um pouco do que está acontecendo, não só nas redes sociais, mas também até o papel nosso como médico de esclarecer durante a consulta, essa questão do tempo, exatamente que a nossa Samira falou, a gente precisa dedicar não só para entender o paciente, mas para ele fazer entender o processo que ele está passando, seja num momento que a gente quer prevenir, ou seja até mesmo o tratamento de uma doença, porque isso é importante não só para a adesão, mas para que ele participe das decisões. O mais fundamental é o paciente também ter a capacidade de escolher como quer ser tratado nas opções que a gente tem e pode oferecer para ele. E faz toda a diferença no cuidado com ele. Com certeza. E até, assim, até interessante que a gente vai falar mais aqui da clínica. O nome, ele diz isso, né? A intenção mesmo de ressoar, né? Ou seja, a gente quer passar as informações para o paciente. Ele tem que entender o que ele tem, ele tem que entender a proposta nossa, ele vai dialogar com a gente no sentido do melhor tratamento para ele vai ter as opções, ele vai ser o ator principal ali, e essa mensagem que a gente quer passar para ele tem que ressoar aquilo, ele tem que realmente entender as nossas informações, as nossas orientações, tem que ser ressoada, para ele justamente entender, poxa, eu preciso realmente fazer algo que vá mudar a minha qualidade de vida, vai mudar a minha perspectiva de vida diante do que eu estou passando agora. Né? Exatamente. E até, gente, quando eu falei a questão do papel da comunicação, de vocês, da informação, é para a gente entender melhor cada especialidade. O que é a especialidade do Dr. Gabriel, o que é do Dr. Tales, o que ele faz, e vocês passam confiança através dessas informações, vocês conseguem transmitir para o paciente. Nossa, eu gostei daquele doutor ali, eu confio, é nele que eu quero ir, é com ele que eu quero consultar, porque às vezes você fala uma coisa que é exatamente aquilo que o seu paciente está vivendo, e ele não te conhecia, ele passa a te conhecer e vai lá e cria aquela conexão imediata, né? E já passa a te procurar, e com essa confiança estabelecida, tudo flui de uma maneira mais tranquila. Né, o tratamento, a cura, de repente, né, que é o que a gente busca, é o que vocês buscam. Vamos falar agora um pouquinho da clínica. Onde que ela fica localizada? Posso falar? Pode. Pode falar, tá. A clínica Ressoar está localizada na rua Antônio Cimini, lá no bairro Santa Zita, próximo ali ao fórum. É bem fácil acesso, de movimentação, tanto também de estacionamento, num prédio com acessibilidade também, então a localização nos agradou a todos nós. Quando a gente e até mesmo porque, assim, você provavelmente deve ter percebido isso também, Fernando. Eu acho que todos nós estamos percebendo como é que está.
A população está aumentando. Todo mundo fugindo do centro. O centro ficando realmente. muito difícil. Tá inacessível. No outro horário de pico é impossível ficar andando no centro. Então a intenção nossa mesmo de ser um local estratégico, de fácil chegada, de fácil saída. Nossa, excelente. Fácil para, né, a gente vai atender muito paciente que às vezes é de outra cidadezinha perto, né? Claro. Santa Rita, Vargem Alegre, Entre Fundos, Não, com Voporanga. certeza. Então o acesso é fácil, isso traz conforto Pois para o paciente também, né? Você pode parar ali na porta, descarregar um paciente com tranquilidade, tem estacionamento, né? Ali é muito bom. Eu sei onde que é. Realmente está muito bem localizada. Como que é a clínica agora? Eu queria que vocês me falassem o que tem dentro da Ressoy e o que os pacientes encontram na Ressoy, doutora Samira. Nós somos, né, as especialidades aí de base realmente da clínica, mas nós teremos outros colegas que vão trabalhar aí conosco dentro dessa mesma proposta. Tá? E nós teremos uma equipe multidisciplinar que vai nos apoiar nisso. Nós teremos 2 nutricionistas, né, que é fundamental aí o papel da nutrição quando se fala em prevenção de qualquer condição clínica. Verdade. Nós teremos uma enfermeira, né, que vai trabalhar com a gente aí, trazendo um pouquinho da parte integrativa da medicina chinesa. Então, a acupuntura, né, algumas técnicas aí voltadas mais para equilíbrio corporal, que envolvem chás, enfim. Tem muita coisa interessante aí que essa parte integrativa pode trazer e de outras técnicas, né, que vão auxiliar no bem-estar. Nem todo paciente está muito preparado, às vezes, para uma psicoterapia, que é um ponto interessante. A psicoterapia ajuda, é claro, em trazer equilíbrio, né, para todos nós, e isso faz parte em qualquer processo de prevenção de doenças, né? Porque se emocionalmente a pessoa não está bem, isso desequilibra todos os outros pilares da saúde. Mas nem todas as pessoas estão preparadas, às vezes, para se abrir numa terapia. E aí, quando a gente traz a medicina chinesa, isso é muito interessante. Porque tem paciente que, ele, naquele momento, ele não vai marcar uma consulta com o psicólogo, mas ele aceita fazer uma acupuntura, por exemplo. E isso traz um relaxamento, isso traz uma abertura para ele depois ir chegando. Então, assim, essa integração dessas outras áreas, isso vai nos auxiliar muito, né, a trazer um diferencial para esse paciente. Nós vamos ter na clínica uma área em que os pacientes poderão receber terapias medicamentosas. Nós teremos uma sala de medicação, em que podem ser feitas medicações venosas, subcutâneas, intramusculares, a depender da indicação específica, né, de cada paciente. Eu, na minha especialidade, o Dr. Thales na dele, Gabriel, nós temos aí várias possibilidades de cuidar dessas pessoas com mais conforto, para não ter, às vezes, a necessidade, por exemplo, de ir para um pronto-socorro. Às vezes tem alguma medicação que ela é relativamente simples de ser feita, mas para ser feita, o paciente teria que ir a um hospital, receber essa medicação, por exemplo, num PA, que é muito cheio, que tem uma espera muito longa. E ali a gente vai conseguir trazer a possibilidade de oferecer essas terapias com um pouco mais de conforto. Quais os pilares que vocês consideram essenciais para que se cumpra a missão da Ressoy? Quem pode me responder essa pergunta? Fica aberta aí para vocês. Poxa, a gente tem tanta coisa na cabeça, né? Mas assim, eu acho que o pilar principal é dar o cuidado mesmo, sabe? É entregar para o paciente o cuidado. Entregar também, além do cuidado, a sinceridade do que ele está passando. Não é que a gente vai fornecer para o paciente, poxa, se realmente é o paciente que chegou num quadro, né, da oncologia, por exemplo, que já está num estágio avançado, a gente vai dar o cuidado para ele nesse estágio avançado. Precisa, né? Se chegou um paciente do Thales que precisa de um cuidado, a gente vai dar o cuidado dentro da especificidade dele. Na minha, por exemplo, paciente que muitas vezes já chega lá com uma função renal já avançada, vai ter o cuidado e todas as orientações. Então, um dos pilares é realmente esse cuidado humanizado, né? Cuidado humanizado. A escuta e o feedback, não é, Fernanda? Exatamente. A palavra que estava para falar é escuta, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E é muito interessante como a gente vê a necessidade da população atualmente de ser escutada. As pessoas, muitas vezes, às vezes, quando vem para a gente em alguma consulta e a gente quer entender melhor o que a pessoa fala, não só chegou o sintoma, já vou ao exame e faço alguma prescrição, mas não, eu quero entender o processo até aquilo ali já muda a pessoa. Com e certeza, todas, é unânime, sempre fala, nossa, doutor, como é bom você estar me escutando.
isso traz um aconchego, isso Traz já um faz parte né? até do plano terapêutico daquele paciente. Até mesmo, Fernando, aquilo que foi falado, né? Até mesmo para ter confiança. Para ele ter confiança na gente, a gente tem que entender o que ele tem, né? Tem que falar isso que eles falaram, né? Que é o escutar. Se a gente não escutar, a gente não consegue cuidar da forma que deveria cuidar. E muitas vezes o paciente ele chega até o médico porque ele precisa falar, ele precisa ser ouvido e para ele sentir um acolhimento. Ele está precisando, às vezes, não é só de curar uma queixa específica, mas ele está ali precisando de ser ouvido emocionalmente, né? Precisando daquele acolhimento emocional e criar aquele vínculo mesmo com o médico, que tipo, eu vou confiar nele, ele vai me tratar, ele vai cuidar de mim. Eu acho que essa confiança que as pessoas hoje perderam muito nos profissionais da saúde, porque hoje nós temos visto muitos profissionais da saúde que trabalham apenas pensando no dinheiro. Né, aquelas consultas relâmpago que o médico o paciente mal falou, ele já está ali prescrevendo exames e medicamentos e não quer ter aquele vínculo com o paciente. E a gente vê em vocês aí uma visão completamente oposta disso, né? Que é buscar realmente tratar um paciente, ser o acolhimento e o tratamento que eles precisam. E isso faz toda a diferença. E é tão interessante, Fernando, que pelo menos na minha área, essa questão da escuta e entender o que o paciente, inclusive, ele está sentindo em relação ao que ele está apresentando. Justamente na hematologia tem muito o medo, né? Os pacientes, quando tem que passar no hematologista, nossa, será que eu estou leucemia? Tem muita essa associação, né? Que é da parte oncohematológica, né? Um tipo de câncer, digamos assim, um câncer do sangue. E muitos pacientes acreditavam, pergunta que é muito frequente no ambulatório, no consultório, que é um mito, é que a anemia vira leucemia. Então, muitos pacientes estão tratando anemia, não vê uma melhora, às vezes não estão tratando adequadamente, trata-se mais com reposições de ferro, que não nem toda anemia é por falta de déficit de ferro. E aí não foi feita uma investigação, eles chegam com esse medo e não falam de cara. Você tem que dar abertura para o paciente para entender o que ele está querendo passar. E aí ele fala, nossa, eu não melhoro da anemia. E aí, no fundo, o problema que ele está é o medo dessa anemia que não está melhorando virar uma leucemia. Então, aí vem o papel da escuta, não só no tratamento, mas também nesse acolhimento do paciente e fazer ele entender melhor o processo. Então, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre escuta e eu queria também que vocês me contassem agora, cada um de vocês, lógico, dentro da sua especialidade, quais as principais queixas que você, doutor Gabriel, recebe no seu consultório dentro da sua especialidade? Pois é aquele que a gente tinha até conversado no começo desse podcast, que assim, às vezes os pacientes já chegam para a gente, na minha área, por exemplo, né, na área da nefrologia. Muitas das vezes os pacientes têm medo de nefrologista porque ele tem aquele mito de que nefrologia é igual diálise. Então eu vou ter que ir para hemodiálise. E nem sempre é isso. Mesmo porque, se realmente esse paciente precisar de ir para a hemodiálise, precisar de fazer essa terapia renal substitutiva, né, quando o rim dele realmente chega à falência, é uma forma que a gente tem de garantir mais tempo de vida para ele. Vai ficar. A gente vê 10 anos, 20 anos aí de sobrevida, ele vê uma filha casar, ele vê um neto nascer, ele consegue ter muitos momentos. Então, as queixas dos pacientes, assim, quando chegam, normalmente pacientes que foram encaminhados por outros colegas médicos, que viram durante o seu atendimento uma alteração da função renal. Aquele paciente que tem uma pressão alta, de difícil controle. Poxa, doutor, já fui em vários médicos, ninguém consegue controlar minha pressão, então eles procuram a gente, porque o rim é um órgão que ele é importante nesse controle da pressão. Pacientes que, às vezes, por ter diabetes, até mesmo hipertensão, acaba evoluindo com a piora da função renal. Aqueles pacientes que têm já algumas doenças mais específicas, né?
com relação à unidade funcional do rim, que é o nefro, né? Que, por isso que chama nefrologia, porque a unidade funcional do rim chama nefro. Nefro, por entendi. isso que Bacana. o nome da especialidade. Aí tem dentro do nefro tem um glomérulo que aí faz muitas glomerulonefrites, né? São doenças relacionadas ao glomérulo, que é a unidade onde vai fazer a filtração do sangue e vai originar a urina. Além disso, algumas queixas, meu pé está muito inchado, será que eu tenho problema de rim? Porque esse medo da doença renal, e às vezes aquela história que eu contei daquele paciente que ficou esse médico é um médico que eu não quero. Uhum. Esse medo faz com que às vezes o paciente procure com tanto demora, tanto né? avançado que às vezes a gente acaba não tendo tanto arsenal terapêutico para ele. Mas as principais queixas é isso. E o principal medo, além das queixas, o principal medo é: doutor, eu não quero ir para diálise. Esse é o principal medo dos pacientes. Então, para que eles não tenham esse medo, eles têm que procurar o médico antes. Exatamente, é isso que eles precisam entender. Inclusive, esse ano, né, tanto o Thales como a Samira viram também, esse ano, todo ano a gente comemora o Dia Mundial do Rim. Sim. Esse ano foi em 9 de março, que foi o Dia Mundial do Rim, e o tema desse Dia Mundial do Rim é creatinina para todos, que é um exame, que é a creatinina, que é um exame simples, exame de sangue, Sim. que já começa a dar noção para o médico se aquele paciente tem ou não disfunção renal. Então é uma coisa que dá para se fazer na atenção primária, sabe? Quando a gente fala atenção a disfunção primária, renal, o paciente ele tem predisposição a isso? Então, a gente tem várias causas, né? Assim, a gente percebe que aqueles pacientes que têm doença na família, tem alguma doença renal na família, principalmente as glomerulonefrites, algumas delas, os pacientes podem evoluir com doença renal. Hoje, que a gente percebe, né, que os estudos mostram, aqueles pacientes que evoluem com doença renal crônica, são duas principais causas, a hipertensão e o diabetes. E depois vem as outras causas. Então, esses pacientes que não controlam, porque são doenças que são silenciosas, a gente não vê. Eles não vê alteração, sabe? O paciente de renal crônico, ele não tem aquela alteração específica. A pressão, a hipertensão, tem paciente que não tem sintoma nenhum. Ele vai numa farmácia, vai aferir a pressão e viu que a pressão estava alta. Ou o diabetes, às vezes não tem aquele sintoma clássico, por exemplo, um infarto, que o paciente tem uma dor precordial, uma dor no peito mesmo, é bem típico. A nefrologia, a especialidade da nefrologia não tem essa sinal tão específico, sabe? né? É lógico que tem algumas coisas que chamam mais atenção. E isso faz com que as pessoas, às vezes, não procurem. Não vou prevenir, não, sabe? Entendi. E a gente quer atacar isso. Além do cuidado, além do tratamento, a gente atingir a prevenção. Justamente. E a mesma situação sua, né, doutora Samira, que o câncer, muitas vezes, ele não dá sinais. Gabriel Você só vai descobrir quando já está no estágio avançado. Usou um nome aí que é o que está em todos nós três, a palavra medo. É medo. Os nossos pacientes chegam com medo de muitas coisas. Na oncologia existe o medo do tempo, né? Muitos que às vezes só a cirurgia já deixou o paciente curado, mas ele já chega e o não dito dele, do olhar dele já é: quanto tempo de vida que eu tenho? Né? O Tortales acabou de falar, a gente precisa ouvir, né? Pode parecer uma bobagem, às vezes, né? No interior eu falo assim: nossa, esse paciente estava pensando isso, mas ele quer ouvir, você precisa captar esse medo dele. Às vezes a consulta para mim pode ser muito simples: retirou uma lesão de pele, está curado, eu não tenho que fazer mais nada, mas ele está achando que ele tem X tempo. Né? Então, é muito importante esse feeling nosso de captar isso que o paciente transmite para ele. Tem muitas coisas que ele não vai dizer claramente. E nós temos que estar muito atentos ao verbal, ao não verbal, né, a tudo que ele fala, às vezes com o olhar, com um gesto. E isso, como você disse, Fernanda, nenhum médico consegue fazer isso em 10, 15 minutos. É impossível. Né? Em especialidades tão complexas, a gente fazer um atendimento de 10, 15 minutos. Né? E trabalhar esses medos e desmistificar esses medos, mesmo em doenças graves, mostrar o caminho, as possibilidades terapêuticas, tudo que pode ser feito. Né? E os pacientes, eles chegam com infinitos medos. Tanto do mais marcante, eu diria que é o tempo, mas existe também o medo da hereditariedade.
E sempre comparam histórias. Né? Porque a minha tia teve, foi trágico. Não. Cada ser caso é um caso. É individual. Então, é importante apresentar o cenário daquela pessoa, né? Sem trazer esse estigma também da hereditariedade. Se tem uma hereditariedade, então, o que nós vamos investigar, né? Tem análises genéticas, né, que nós podemos fazer, tanto para aquele indivíduo quanto para proteger os familiares dele. Então, apresentar os caminhos é o nosso papel. E nós temos hoje, né, esse conceito de tratar doentes e tratar pacientes. Só que a medicina e o nosso mundo hoje se abriu de tal forma que as pessoas que sentam do outro lado da nossa mesa, eles não querem só receber uma receita pronta e seguir aquilo ali. Ninguém vai seguir se ele não compreender por que ele está fazendo. Então, as consultas, hoje, elas não têm só o foco em acertar um diagnóstico e fazer uma prescrição assertiva. Isso é a nossa obrigação como médicos. Nós somos especialistas exatamente para isso, para dar um diagnóstico preciso e para fazer uma prescrição assertiva. Mas muito mais do que isso, ele entender por que aquele diagnóstico foi feito, ele raciocinar junto com você, que é importantíssimo, você criar essa linha de raciocínio com ele, e ele entender também por que cada medicação, por exemplo, está sendo colocada naquele momento, né? Porque absorvendo realmente o porquê, ele vai ter adesão. Exatamente. Doutor Tales, no seu consultório, quais as principais queixas que você vê no seu dia a dia? Então, Fernanda, a hematologia, ela varia desde doenças benignas, que é a maior parte das consultas hematológicas, que a gente fala de doenças benignas, como assim? Que são as doenças hematológicas que não são câncer, nem provavelmente não terão essa evolução. E a parte oncohematológica, que já é mais raro. Acompanho alguns pacientes, seja linfomas, alguns tipos de leucemias que existem, as doenças mieloproliferativas, mas o mais comum é dentro das benignas. E o mais frequente está entre as anemias, a investigação das mais diversas anemias que tem, são inúmeras causas para elas. É muito comum também alterações de plaqueta, principalmente plaquetas baixas, né? Plaqueta que é um componente celular do sangue, que faz parte do início da coagulação do nosso sangue. Então, pessoas que têm alterações no número dessas plaquetas é muito comum também. E tromboses, também é bem frequente, pacientes que já tiveram alguma trombose venosa profunda, seja na perna, seja embolia pulmonar, seja outros tipos de tromboses menos comuns. Muitas das vezes para investigação mesmo se tem relação com alguma outra doença ou principalmente um quadro que a gente chama de trombofilia, né, como uma predisposição que o organismo pode ter para evoluir e ter recorrência dessas tromboses. É o mais frequente mesmo no consultório hematológico do dia a dia. Então, há 3 especialidades, né, extremamente específicas que tratam de pacientes graves, mas que nós sabemos que a tecnologia está aí, a ciência está aí, sempre trazendo novas possibilidades de tratamento, que é o que vocês também vão oferecer lá na Clínica Ressoi, não é isso? Vamos falar um pouquinho, gente, para até passar um pouco dessa esperança para os pacientes, para as pessoas que estão assistindo esse podcast hoje, sobre esses tratamentos, sobre o avanço da ciência, das tecnologias, da medicina, para tratar essas doenças tão graves. É desmistificar, né, Fernanda? Desmistificar um pouco essa questão de que é terminal, que não tem jeito, né? Que são essa questão, Gabriel, a gente se identifica muito, nós 3, com as pessoas falando, ouve falar da especialidade, não quero constar com você. Não né? quero, né? É um medo que as pessoas têm, né? Tão grande. Isso hoje de colega médico. Assim, a sua clínica é uma que eu pretendo nunca precisar ir. Não é lá. Poxa, eu falo com as pessoas, gente, mas eu tô trabalhando para desmistificar isso. Porque, como o Gabriel falou, são 3 áreas em que é tudo muito silencioso. Fernanda, Exatamente. Quando chega a dar um sintoma, é porque a coisa tá pegando demais. Exatamente. É muito raro um câncer dar um sintoma ali muito no iniciozinho, pode acontecer, mas não é frequente. Quando os sintomas realmente afloram, é porque estamos numa questão avançada. Quando o paciente renal crônico, às vezes, chega a ter sintoma, quando o rim chega a dar sintoma, é porque realmente, metabolicamente, o paciente já está completamente alterado. Tem algumas, até anemias, vamos falar de uma anemia carencial aí, de deficiência, uma deficiência de vitamina B12, às vezes o paciente vai ter sintoma quando o hemograma dele está
todo lá embaixo, com a plaqueta, com o leucócito, com a hemoglobina, já está tudo às vezes lá embaixo. E são situações em que se as pessoas tivessem, né, ali uma preocupação, uma rotina em se cuidar, em ter um médico de referência, de cuidado, isso não precisaria chegar. Né? Então, todas as 3 especialidades, elas têm isso muito na sua base. O silêncio da doença. Exatamente. E aí, Fernanda, assim, por mais que a gente vê aí que cada dia mais a gente tem uma tecnologia nova, né? Internet mesmo, o paciente já chega lá já sabendo porque sabe, por mais que tenha essa tecnologia, é lógico que a gente tem que incluir essas tecnologias no tratamento, mas o mais importante é a gente, além da tecnologia, o cuidado. Não adianta nada eu ter a tecnologia de ponta se eu não conseguir comunicar bem com o meu paciente, se ele não consegue entender por que eu estou pedindo uma tomografia. E colaborar também, né? Não adianta. Fazer a parte dele. Não vai adiantar. E às vezes a gente, principalmente na minha área, às vezes o paciente chega lá, mas, doutor Gabriel, como é que eu posso estar com problema de rins se eu estou fazendo xixi normal? Essas coisas assim que, eu não vou porque eu estou urinando normal, então eu não tenho problema de... Entendi. E aí, por mais que tenha... a gente tem hoje o ultrassom beira-leito, a gente consegue fazer o ultrassom beira-leito antes de a gente ir para a clínica. Ali mesmo a gente já consegue direcionar. Seu problema é um problema que você está com cálculo renal, é um problema que eu consiga te direcionar. Por mais que tenha essa tecnologia, a gente tem que passar para o paciente que ele precisa ser o ator principal daquilo que a gente está tentando propor para ele. Né? Com certeza, com certeza. É a conscientização. Conscientização é colocar as pessoas, como o Gabriel falou, como protagonistas. Exatamente. Sair desse papel de doente, de paciente. São pessoas, são indivíduos que precisam se cuidar. E realmente, falar de tecnologia, se nós podemos falar bastante. A questão de você falar, trazer esperança, isso a gente tem muito, né? Claro que a ciência está avançando, a gente tem inúmeros tratamentos. Em oncologia, então, eu falo que é um avião decolando cada vez mais, e graças a Deus que sim, que nós temos possibilidade de oferecer muitas coisas, mas não tem nada melhor do que prevenir. Não tem nada melhor, até porque as terapias que estão chegando, elas também têm um custo altíssimo, nós temos que parar para pensar nisso. Né? Com frequência o paciente manda mensagem, manda no direct, manda no WhatsApp: doutora, você viu esse tratamento que está saindo? Um Carticel. Estou falando de uma terapia aqui, eu olhei para o Thales, porque é caríssima. Quanto que está custando, Thales? Para lá de $1 milhão. $1 milhão. Então, é fantástica. Mas quem vai ter acesso? Como é que funciona isso? Então, claro que temos que ter esperança na ciência, em todos os avanços, mas a gente, no que nós pudermos fazer, né, para tentar evitar que a doença aconteça... não precisar desse tratamento, tem algumas a doenças evolução da doença, que, por mais que a pessoa se cuide, às vezes ela vai falar: nossa, mas eu me cuido tanto e aconteceu. Isso existe, sim, claro, isso pode acontecer, por mais que seja uma pessoa que cuide dela. Mas a grande maioria das doenças crônicas tem uma base modificável, que tem como a gente alcançar. Eu costumo brincar que às vezes a gente tem até um interruptor na parede. Às vezes já tem uma predisposição ali, que seja genética, por outras questões, mas a gente vai apertar esse botão ou não. A grande maioria, até das variantes e mutações genéticas, ela tem uma força epigenética muito grande. São poucas as mutações que realmente são meio que definidoras de doença. Se eu falar que não existe, também não é verdade. Existem mutações graves, que às vezes elas realmente conferem um risco muito alto. Mas a grande maioria, a epigenética, o que eu chamo de epigenética, é o em volta daquela mutação, as coisas que no dia a dia você faz que influenciam na expressão ou não, por exemplo, daquela predisposição que o paciente pode ter, isso é modificável. Né? Então, trazer à luz para as pessoas esse conhecimento dá um poder muito grande para cada um de nós de protagonizar a nossa história e sair dessa condição, né, reprimida e de apenas paciente. De vítima. Sair da condição de vítima e atuar como protagonista. E aí é importante falar que não existe milagre. Pode existir? Tá. Aí a gente vai passar para outra esfera. Aí exatamente. As discussões são muitas.
Mas do ponto de vista da medicina, não existe o milagre. Então, assim, então não existe aquele sorim que vai trazer a sua imunidade de volta, não existe aquele tratamento específico que vai... Não, o paciente tem que entender que o seu estilo de vida é totalmente diretamente relacionado com a sua vida. Tanto é que nas nossas especialidades a gente trabalha perda de peso, atividade física, beber bastante água, se alimentar bem. O básico, né? O cuidado básico tem várias com coisas. a saúde. Então, assim, eles têm que entender que o estilo de vida, a epigenética hoje está aí. A gente sabe que tem fatores ambientais que vão contribuir para o processo da doença. Poxa, por que a gente não pode modificar isso? Né? Pior que trabalhar isso não é fácil. Não é. Tá? As pessoas acham difícil, mas também é difícil para a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância. Porque hoje em dia, da forma como a gente está, a tecnologia avançando muito, tudo avançando, informação em excesso, então tudo muito rápido, as pessoas também querem ver resultados. É o imediatismo, né, Tati? Imediatismo. Então, eu quero tomar um remédio que vai resolver, mas não é isso. A resolução, a base de tudo é mudança de estilo de vida. E é isso que a gente tem que fazer. É porque as pessoas não querem sair da zona de conforto. Exatamente. Medicalizar a vida é mais fácil. Receber um comprimido é mais fácil. É mais fácil. Tomar um benzodiazepínico, clonazepam, diazepam, para dormir é muito mais fácil do que uma higiene do sono, do que construir a qualidade do seu sono desde que você acorda. E parece simples, né? Como o Dr. Tales falou, parece simples. Então vocês estão trabalhando mudança de estilo de vida. Eu tenho que tomar mais água, eu tenho que dormir melhor, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Poxa, como que isso tudo é difícil. E às vezes o paciente vai precisar, o indivíduo, não só o paciente, ele vai precisar de uma ajuda em às vezes algum desses pilares da vida. O que naquele momento às vezes é mais difícil para ele? Né? O que a gente precisa trabalhar com ele naquele momento? Às vezes não vai dar para querer mudar tudo isso em uma consulta, de um mês para o outro. É trazer muito a consciência de que isso é gradativo, isso é algo a ser construído. Exatamente. E se tem um paciente, Fernanda, algo fundamental aqui que a gente tem que pensar. Se tem uma pessoa que tratou uma condição grave e melhorou e teve resultado, que seja em qualquer uma das nossas áreas, na nefrologia, na oncologia, na hemato, vamos lá, vamos pensar num paciente meu grave que foi curado, por exemplo, do câncer. Se eu não olhar para esse paciente, Fernando, e analisar a base da vida dele, eu estou perdendo. O processo, né? Como é que foi o processo? Processo de adoecimento, porque o solo da vida daquela pessoa está faltando água, está faltando nutriente, está faltando alguma coisa. Porque se essa pessoa adoeceu, é porque tinha uma base ali que precisa ser modificada. Se eu trato aquele câncer, por exemplo, e eu começo a acompanhar, ok, você vai acompanhar comigo agora de 3 em 3 meses para ver se está tudo certo, se a doença voltou. Se eu estiver fazendo isso, olha a oportunidade que eu vou estar perdendo. Se a pessoa voltar, quando as pacientes de câncer de mama, né, são as que mais levam puxão de orelha, volta comigo com a mamografia anual, com ultrassom de mama anual e às vezes um ultrassom endovaginal. Chega feliz no Outubro Rosa, Outubro lota o consultório, porque vem a campanha, e aí as pacientes trazem... Todo mundo lembra de se cuidar. Vem, é difícil marcar consulta em outubro, porque todo mundo quer, e chega com seu pacotinho, coloca em cima da mesa. Não, doutora, fiz todos os exames, que agora eu fico tranquila. E aquele peso, perdeu? Exatamente. Então, você abre os exames, tá tudo bem, a missão está cumprida? Não. Tá fazendo atividade física? Não. Como é que tá a alimentação? Quando você começa a conversar, investigar, você vê que não tá legal, você vê que não tá dormindo bem, você vê que as relações pessoais, elas um dos pilares mais difíceis é esse, né, de saúde mental. Mas a pessoa tem que pelo menos buscar fazer algo diferente. Pode estar ruim, mas ela está fazendo algum movimento ela tem que estar fazendo. Então, quando chega... disciplina que a porque gente não tem. Pra gente é muito fácil, né, Tati? Pra gente é muito fácil. Dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Mas vocês têm que mudar uma conscientização que vocês têm que fazer individual, com cada um, né? E aí chega esse mês, missão cumprida? Não está cumprida. E aí é preciso realmente... Thales puxou esse assunto, quanto é difícil fazer isso. Porque ir lá e fazer a mamografia, Fernanda, é fácil. Ir lá e fazer o ultrassom é muito fácil. Fazer um exame e apresentar para o médico é muito fácil. Agora, olhar
para aquela base, não é fácil. Aí, às vezes, ser protagonista, né? Ser protagonista, ser protagonista daquilo, ele não quer. Assim, é difícil. Verdade. E às vezes essa paciente, 6 meses depois, às vezes 2 anos depois, às vezes 5 anos depois, quando acha que está tudo bem, ou retorna, o câncer pode retornar, ou pode surgir um novo tumor. Por quê? Porque a base continuou doente. Eu vou dar só um exemplo aqui rapidinho disso. Igual a gente viu aí o Usain Bolt, né? Cara, correu aí 100 metros em 9 segundos. Foi um recorde dele. Então, ou seja, a gente viu o resultado dele ali, não imediatamente. Pô, mas se você for pegar para trás, o que ele fez para chegar até ali? Quanto tempo que ele durou para chegar naquele ápice dele? Exatamente. Gente, como é que eu vou melhorar a minha saúde? Pô, é um processo. É um processo. Que eu vou adquirir com o tempo uma qualidade de vida. Um cardiorrespiratório melhor, um peso melhor, uma alimentação adequada. E aí sim a gente vai estar trabalhando na prevenção das nossas doenças, né? E o pior que a gente estava até conversando antes de vir gravar é justamente também o tanto que a indústria age contra. Porque, de certa forma, os alimentos que são... A Samira é mestre nisso, ela fala muito bem sobre essas questões. Muitos alimentos ultraprocessados, que são péssimos para a saúde, são extremamente saborosos, dão muito prazer, ativam como a Samira fala, ativam todas as papilas gustativas, ativam todas as áreas de prazer do cérebro. O cigarro, quem fuma, é um prazer imenso. Então, assim, como ir de contra aquilo que está dando prazer, que está, às vezes, até... como a gente fala, né? O buraco é mais embaixo. A gente tem que entender, às vezes, até o problema psicológico da pessoa, tudo que está passando, aquilo que vai dar o prazer, e que é um prazer momentâneo. E é um momento que aí tem que buscar, aí tem que vive buscando outros prazeres momentâneos, e isso vai se acumulando e trazendo malefícios ao longo da vida. E aí, a gente, né, nessa conversa que a gente estava antes, a gente estava até comentando com relação aos alimentos. Quem mais aí? Se você for começar a olhar as casas, eu lembro que na casa da minha avó tinha hortinha. Tinha horta, tinha aquela... É verdade. Aquela, antigamente todo mundo tinha hortinha em casa. Tinha agricultura familiar, assim. É. Hoje quase que não tem mais. Além desses a gente está tão imediatista, tão consumista. Ai, gente, a tecnologia congelada, o fast food. Até a própria tecnologia foi ótimo para a gente, mas hoje você não levanta mais da cama para trocar de canal. Você não gasta nem essa energia mais. Nem essa energia, verdade. Você não vai ao correio mais, você vai correr para retirar a mercadoria. Às vezes você foi lá no Mercado Livre e comprou. Mas você não escreve mais carta, você não gasta energia escrevendo carta mais. Então, essas coisas assim, por isso que a gente vê hoje obesidade, hipertensão, diabetes, essas doenças todas assim no ápice, né? Com certeza. Bom, a gente está falando aqui, gente, de prevenção, a gente está falando de tratamentos de tecnologia extremamente inacessível, que a gente vê hoje aí, e eu queria falar agora sobre a acessibilidade da Clínica Ressoi. Vocês vão estar atendendo algum convênio, a clínica vai atender algum convênio, como que vai ser essa questão da acessibilidade ao público da nossa região? Bom, Fernanda, cada um de nós vai ter a sua particularidade, né? Não temos um padrão dos 3. A gente vai criar, sim, formas de ser acessível. Cada um de nós está estudando a possibilidade de atender algum plano de saúde, colocar alguma possibilidade de cartão de desconto, isso vai ter, mas... O foco da clínica é ter um atendimento bem individualizado, e esse atendimento ele leva realmente um tempo, foi o que você disse. A gente precisa estar com esse paciente, ouvir e dar esse feedback. Então é uma proposta de atendimento que não é um atendimento tão breve, tão rápido, é realmente um entender profundamente aquele paciente para que ele se sinta acolhido e consiga construir nele no pensamento os raciocínios que levam a ele a se cuidar. Então, é uma consulta que a gente pretende trazer esse acolhimento e pretende trazer uma proposta realmente diferente. Mas cada um de nós vai criar, né? Sim, estamos criando formas de tornar mais fácil, né, o acesso e com algumas facilidades, mas são individualizados, né? A clínica não vai ter um padrão específico para os 3, né, de como que vai funcionar, se vai ter convênio ou não. E teremos outras especialidades também, e cada um vai trabalhar de uma forma particular.
Excelente. Até mesmo, Fernando, porque a gente mora num local onde a gente tem pessoas que têm um poder socioeconômico, né? Então e essas doenças atingem todo mundo, né? Tanto Com a classe certeza. A, classe D. Com certeza. Não tem a doença não tem distinção, né? Não tem. Então, a questão do tratamento é ter foco no cuidado, sim, mas cada um vai trabalhar dentro da sua possibilidade, né? E sempre levando em conta o atendimento, que é o mais importante. Individualizado, excelência no atendimento, enfim. Que é o principal. Com Nosso certeza. tempo está finalizando. Eu queria que vocês, cada um, deixasse a sua consideração final, o que vocês quiserem falar sobre a clínica, sobre a missão de vocês, sobre o diferencial, o que vocês buscam. Já deu para entender um pouquinho, né, da essência da Ressoe, mas eu gostaria de deixar agora a palavra final com cada um de vocês, antes da gente encerrar. Começar pelo Dr. Tales. Eu acho que é um pouco daquilo tudo que a gente falou hoje mesmo. O nosso objetivo é o cuidado. A escuta e o entendimento do processo, fazer o paciente entender. Acho que é o nosso objetivo, é o meu, dos meus colegas também, tenho certeza disso. Em todos os aspectos do tratamento. Uma das coisas que eu estava pensando, inclusive, eu faço um procedimento que é coleta de medula. Então, para definir diagnóstico de algumas doenças hematológicas, a gente precisa ter um pouquinho da amostra da medula óssea, e alguns pacientes já passaram por esse processo em algum outro local, ou em algum outro momento, e vêm com traumas desse processo, que achou que foi muito doloroso, muito desconfortável, e quando chega comigo, é engraçado que muitos falam, nossa, não senti nada, nossa, foi muito mais tranquilo, justamente pela empatia, pelo cuidado com o outro, de fazê-lo entender, de explicar, de saber que você um dia talvez está no lugar dele também. Então, acho que o que eu quero resumir aqui é que a gente vai trabalhar muito o foco da prevenção, mas também aquilo que a gente vai tratar, aquilo que a gente vai trazer de cuidado, realmente é um cuidado com o outro, não é somente um tratamento. Excelente. Doutora Samira. Humanização, né, Fernanda? Acho que é a alma realmente, cuidado humanizado, né? A gente colocou o nome aí na clínica. E essa humanização, ela começa em vários pontos. Desde o agendamento, né, até o acolhimento, a escuta ali, até um procedimento que possa ser realizado, que seja feito de uma forma extremamente respeitosa. E é isso que nós queremos trazer para o paciente, desde que ele entre até qualquer tipo de tratamento ou procedimento que ele vá se submeter aos nossos cuidados. Excelente. E tem aquela frase, né? Ao tocar outra alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Então, assim, a gente quer colocar isso em prática na real, né? Fazer com que o paciente chegue no atendimento, numa clínica onde vai ter 3 especialidades, que são a especialidade crítica, mas ele sai de lá bem atendido, bem cuidado, com as dúvidas sanadas, com a importância de entender qual que é o papel dele no processo da doença dele, entender que não estamos no fim do túnel, na verdade estamos todos no mesmo barco. Então essa é a intenção nossa, de fazer com que a Ressoe ela seja uma clínica de referência dos nossos cuidados e que os pacientes sejam realmente bem cuidados dentro do que a gente tenha de proposta de tratamento para eles. Então acho que é o principal legado nosso. Isso aí. Vamos deixar o contato na rede social, né, para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Qual que é o @ do Instagram da Ressoe? @Clínica Ressoe, para acesso ao Instagram, acompanhar lá todas as nossas postagens. As pessoas que tiverem, né, interesse em passar por nós para discutir, que seja questões a serem tratadas ou questões a serem prevenidas, fica esse convite, porque acompanhar o que nós temos a dizer já constrói na mente de cada um inúmeras informações ali que vai tornar muito mais fácil aquela consulta, né? Se ele já vem com essa base de tudo que a gente tem procurado levar e informar, isso torna muito mais palpável, né? Para ele conseguir entender o porquê que algo está sendo feito. Ele já vem até com perguntas, né? E isso torna muito mais fluida, né? Muito mais fluido o atendimento. Então fica esse convite. Essa comunicação. E lá na rede social vai ter postagens nossas lá. Exatamente. Sempre vai ter, toda semana vai ter. Informação, quem sabe aquela interação. informação é aquela dúvida que você tinha que... Podem mandar perguntas. Isso, tá? interação, é isso que eu tô falando, às pessoal. Podem não, Samira. Devem. Devem. Dúvidas.
Excelente, excelente. Telefone, a clínica já possui número de contato? Nós vamos divulgar em breve. Ok. Essas informações estão na reta final de divulgação. Então fica aí para a gente finalizar esse podcast, convite para vocês acompanharem então o Instagram da Clínica Ressoa e entra aí, o endereço está aí no vídeo. E muito obrigada, gente, muito sucesso e parabéns por esse projeto maravilhoso, inovador e humanizado que realmente a nossa região precisava. Parabéns. A gente que agradece, Fernanda, a oportunidade e a gente, se Deus quiser, vai voltar aqui mais vezes, né? Se Deus quiser, sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado.